E Ferreira está de saída mesmo do Grêmio, ele inclusive chorou depois do último jogo do Tricolor Gaúcho dentro de casa. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai falar sobre as chances do São Paulo e do Toluca em contratá-lo. Bora contar também sobre o Palmeiras. O Verdão tem uma esperança importante em relação à manutenção do técnico Abel Ferreira. Bora te atualizar sobre o Corinthians. Tem jogador do Timão com 11 meses de direitos de imagem atrasados. As últimas do mercado, bastidores, finanças, atualizações sobre Gabigol, que não joga mais nessa temporada. Fala ainda sobre o Fábio Carille, que está disposto a voltar ao futebol brasileiro. E Hulk, pode deixar o Atlético no ano que vem? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações. Se puder também deixa o like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, parceiraça do canal do Nicola, que dá um bônus de até R$800. Na tela, os jogos da última rodada do Brasileirão com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Goiás e América, vou de Goiás. Também imagino empate no jogo entre São Paulo e Flamengo, vitória do Inter contra o Botafogo, empate do Santos contra o Fortaleza, vitória do Fluminense diante do Grêmio, vitória do Vasco contra o Red Bull Bragantino, triunfo do Cuiabá contra o Atlético Paranaense, vitória do Palmeiras contra o Cruzeiro e empate do Coritiba contra o Corinthians. Para participar da aposta real é super simples. Clica no link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro agora mesmo. Só não esquece de usar o código CNICOLA, como eu estou colocando na tela, para ter direito a um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$800. Combinado? Vem se divertir comigo na aposta real. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Vasco, que aceitou pagar pouco mais de R$1 milhão de multa ao Red Bull Bragantino para poder usar o Praxedes na rodada final do Brasileiro. Praxedes pertence ao Red Bull Bragantino, está emprestado ao Vasco e havia essa multa estipulada em contrato. Vasco desesperado contra o rebaixamento. Já a CBF decidiu produzir 3 taças do Campeonato Brasileiro e vai levá-las aos estádios, onde estarão em campo o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Flamengo, os 3 candidatos ao título. Tudo indica que o Verdão será o campeão. Bora contar ainda que Arturo Vidal enfim voltou aos treinos com bola no Atlético Paranaense, tarde demais nessa quarta-feira. A temporada se encerra pro Furacão e pro futebol brasileiro. Como ele tem contrato só até 31 de dezembro e não fica, já dá para cravar que o Arturo Vidal está de saída e seu caminho natural é o Boca Juniors. Bora contar ainda que dirigentes e jogadores do Bahia foram ameaçados de morte. Ademir, Everaldo, Canu, Cicinho, Vitor Hugo e o diretor executivo de futebol Carlos Santoro tiveram suas fotos colocadas em sacos plásticos pretos que remetem a cadáveres. Foi uma das formas de ameaçar de torcedores do Bahia, que também picharam muros. Muita pressão em cima do Bahia, que precisa vencer o Atlético Mineiro dentro de casa e torcer por resultados, por tropeços, ou do Vasco ou do Santos para escapar do rebaixamento. Para completar o giro de notícias, queria contar que Everaldo, atacante do América, postou foto viajando rumo aos Estados Unidos. A foto repercutiu muito mal, isso porque ele se declarou estar em férias, só que a América ainda joga nessa quarta-feira. O América promete tomar providências. Para completar, tem ainda informação sobre Thiago Nunes, que sugeriu a contratação de Nicão. Thiago Nunes e Nicão trabalharam juntos nos tempos de Atlético Paranaense. Thiago Nunes, você sabe, é comandante do Botafogo e fica para 2024. Nicão pertence ao São Paulo, está emprestado ao Cruzeiro e volta ao Morumbi no fim do ano. Já o Fortaleza anunciou a saída do goleiro Fernando Miguel, que vai ficar bem pouco tempo desempregado. Ele já tem um acordo verbal para jogar pelo Ceará, o rival do Fortaleza, pelos próximos 2 anos. Hora de falar sobre Fábio Carille. Participei na noite dessa segunda-feira do Arena SPT, até por isso não rolou live, e o Carille estava por lá. Quando perguntado pelo Kleber Machado sobre o seu futuro, Carille lembrou que é técnico do Vevaren Nagasaki, tem contrato até o fim do ano que vem, mas... Frase é a seguinte: era um desejo e um sonho viver no Japão, e quando apareceu a oportunidade, não pensei muito para ir, mas já estou há mais de 1 ano e meio. E vivi bastante por lá. Foi a forma que o Carille encontrou para dizer que esse desejo, essa vontade já foi saneado, já foi resolvido e que se pintar proposta boa de clubes brasileiros, ele pode acabar rescindindo o contrato com sua equipe que disputa a 2ª divisão do futebol japonês, terminou em 7º na última edição, não conseguiu se classificar para os playoffs que valiam vaga para a Série A do futebol japonês.
O Carille, vocês sabem, trabalhou no Corinthians, no Santos e no Atlético Paranaense, passagem mais vitoriosa no Timão, com 3 títulos paulistas de 17, 18 e 19, além do Campeonato Brasileiro de 17. Bora falar agora sobre Gabigol. Contei para vocês na manhã dessa terça-feira que o Gabigol quer jogar no Corinthians. O Timão tá louco para contratar o Gabigol. O grande impasse é financeiro, como pagar um salário de 2,5 milhões de reais mensais. Esse salário foi acertado na prorrogação do contrato do Gabigol com o Flamengo. Clima pro Gabigol no Flamengo é péssimo. O Tite nem o utilizou nas 2 últimas rodadas. Pois bem, a novidade é que o Gabigol está fora da lista de relacionados para o jogo contra o São Paulo, jogo que marca a última partida do Fla na temporada de 2023. E a justificativa do Flamengo é que o Gabigol vai passar por uma entesopatia, ou melhor, que ele tem essa entesopatia, que é uma lesão de sobrecarga nos adutores. Vai precisar passar por uma pequena intervenção cirúrgica para corrigir essa sobrecarga nos adutores, o que permitiria a ele voltar para o ano de 2024 recuperado e bem melhor. Resta saber se no Flamengo, no Corinthians ou em qualquer outro clube do mundo. A chance de o Gabigol permanecer em 24 no Fla não é grande. Até porque problemas com o Marcos Braz, problemas com o Tite, o clima parece não dos melhores para o Gabigol. Caberia no seu time do coração? Use o espaço para comentários e diga o que você pensa, beleza? Hora de falar sobre Hulk, que concedeu nessa sexta-feira uma entrevista coletiva e ele deixou bem claro que não quer falar sobre o seu futuro, mesmo tendo contrato com o Galo até dezembro de 24, com uma opção de extensão do vínculo até dezembro de 25. E é a segunda vez que o Hulk toca nesse ponto, ou nesse sentido. Depois de um empate contra o América em Uberlândia, ele disse que estava de saco cheio do futebol brasileiro e que era hora de ir embora. Quando perguntado sobre 2024, o Hulk disse o seguinte, abre aspas, primeiro se referindo ao que aconteceu naquele jogo com o Bahia. Foi o momento em que botei tudo para fora. Falta um jogo para a gente cumprir o nosso objetivo, que é se classificar direto para a fase de grupos da Libertadores e quem sabe até sonhar com algo maior. E ele completa, depois do jogo é descansar a cabeça, o corpo, porque eu estou precisando. É isso, é descansar e deixar o futuro nas mãos de Deus, fecha aspas. Jornalistas que participaram da coletiva insistiram, mas como assim, Hulk? Você não está garantindo que fica no Galo para 2024? Hulk completa, sobre o futuro, vou deixar para falar no futuro, mas o futuro que eu queria falar agora é sobre o jogo de amanhã, que é o nosso foco, a nossa concentração. Hulk, que tem 95 gols pelo Galo, super decisivo desde que foi contratado em 2021. Dirigentes do Galo, depois da coletiva, se apressaram para dizer que não há a mínima chance dele sair, a menos que o Hulk force demais a barra para ir embora. Se sair, imagino que vai jogar no exterior. Baita prejuízo. É bom que o torcedor do Atlético bata na madeira e nem cogite essa possibilidade. Bora falar agora sobre Palmeiras e Abel Ferreira. Essa novela parece viver seus últimos capítulos. E o Verdão tem uma esperança em relação à permanência do técnico, que tem oferta gigante do Al Saad do Catar. A esperança atende pelos nomes de Ana Xavier, Maria Inês e Mariana. A Ana Xavier é a esposa, a Maria Inês e a Mariana são as filhas do treinador português. Elas se mudaram para o Brasil na metade do ano passado e estão absolutamente adaptadas ao Brasil. Cheguei a contar para vocês que se dependesse delas, o Abel não iria para o Catar. E o Palmeiras está apostando muito na força de vontade das 3 mulheres da vida do técnico português. Só para lembrar, já foi uma baita dificuldade para trazê-las, elas ambientadas e adaptadas a Portugal. O Abel conseguiu na metade do ano passado trazê-las e agora que elas se adaptaram ao país, não querem ir embora. A Maria Inês, inclusive, que é a filha mais velha, tem várias amizades, está super adaptada ao país e não pensa em ir para o Catar. E aí a curiosidade, né? Ela é muito mais seguro do que aqui, só que com muitas dificuldades para quem só fala português. O idioma, a cultura, o ambiente, a necessidade de se entrosar com pessoas novas, enfim. A esposa e as filhas do Abel preferem continuar no Brasil, morando em São Paulo. O Abel é quem vai tomar essa decisão e, ao que tudo indica, essa decisão será tomada ao fim do Campeonato Brasileiro, que se encerra nessa quarta-feira, ao que tudo indica, com o título do Palmeiras. Bora falar agora sobre o Santos, crise no vestiário. Marcos Leonardo e Jean Lucas tiveram atos de indisciplina e tumultuaram o ambiente do Peixe às vésperas de um jogo super decisivo. O Santos precisa da vitória para não depender de outros resultados. Confronto contra o Fortaleza na Vila Belmiro. O Marcos Leonardo e o Jean Lucas se apresentaram com atraso para a viagem para Curitiba, onde o Santos enfrentou e perdeu para o Atlético Paranaense no fim de semana. Há quem garanta, inclusive, que eles se apresentaram
em condições nada pertinentes e profissionais. Estavam ligeiramente embriagados. Ninguém confirma em on, mas em off essa informação tem corrido. Para piorar, o Marcos Leonardo bateu boca com o Galo e não gostou de ser colocado no banco de reservas. O Jean Lucas pediu desculpa e em relação ao Jean a coisa deu uma diminuída. Outros atletas também foram cobrar o comportamento do Marcos Leonardo, que se enfezou e correu o risco de ficar de fora da partida dessa quarta-feira. Como o Santos é quem perderia, optou-se pela aplicação de uma multa no atacante que está de saída. São vários os clubes interessados em contratá-lo no fim desse ano. Se o Santos for rebaixado, será algo inédito. Só 3 clubes do futebol brasileiro nunca caíram desde que o campeonato passou a ter esse nome de Campeonato Brasileiro em 71, Santos, Flamengo e São Paulo. Você acha que o peixe pode cair? Vai dar Bahia? Vai dar Vasco? Use espaço para comentário e avalie. Quero falar agora sobre o Corinthians, informação super importante. Corinthians de Duílio Monteiro Alves, que tem no saneamento das dívidas o seu grande lema, o seu slogan de carteirinha, o Corinthians está devendo pagamento de direitos de imagem para vários dos seus atletas. Só para vocês entenderem, os salários são pagos, em quase todos os casos, 60% na carteira e outros 40% em direitos de imagem. Foi a forma que o futebol encontrou para pagar menos impostos, dessa maneira para que os atletas recebam uma quantia maior. Há jogador do Corinthians que não recebe direitos de imagem há 11 meses. O que eu posso contar é que esse caso em questão é de um atleta que está machucado. Mas há jogadores que têm 6 meses de direitos de imagem atrasados, alguns com salários menores têm cerca de 3 meses de salários atrasados, mas é algo bastante vultuoso, de muitos milhões de reais. Curioso, né? Duílio sempre disse, não ganhei títulos, mas deixei as contas em ordem. Mal conseguiu pagar a folha de pagamento do elenco. É também por isso que o Augusto Melo tem tanta certeza de que o Duílio se apressa para fazer o negócio da venda do Moscardo. O atual presidente quer negociar o Moscardo com o PSG por 22 milhões de euros. O futuro presidente corintiano tem batido na tecla de que não deve fazer negócio. Tudo porque o Augusto suspeita que o Corinthians vai utilizar o pagamento desses 22 milhões de euros ou aquela grana que entrar para fazer a quitação dos atrasos com o elenco. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um jogador importante do Corinthians e perguntei sobre esses atrasos. O jogador confirmou que há pendências e que a promessa do Corinthians é de quitação total dos direitos de imagem nesse mês de dezembro. Se a venda do Moscardo não sair, é muito provável que o Timão inicie 2024 com pendências altas em relação a seus atletas. Bora fechar o vídeo para falar sobre Ferreira, informação exclusiva. Você deve ter notado, especialmente se você é torcedor do Grêmio, que no vídeo publicado pelo Grêmio de bastidor do jogo, a vitória do final de semana com o gol de Luizito Soares, o Ferreira aparece chorando no vestiário depois da partida. Ele é consolado pelo PP, enquanto o Luizito Soares entra no vestiário e cumprimenta todos os jogadores. Fui checar o que aconteceu e consegui apurar que o Ferreira, assim como o Soares, também se despediu da Arena do Grêmio no jogo do último fim de semana. A diferença é que o Soares tem uma história bem grande no Grêmio, até por isso estava bastante emocionado, recebendo cumprimentos dos outros atletas. Nicola, mas o Ferreira tem contrato até dezembro de 24, mas já está tudo certo entre o Ferreira e o Grêmio para que ele seja negociado. Resta saber para qual será o seu novo clube. São duas as maiores possibilidades. A primeira delas, Toluca do México, clube que recentemente contratou Renato Paiva, ex-treinador do Bahia. Renato Paiva tem vontade de trabalhar com o Ferreira, indicou ele para o Toluca e o clube mexicano já fez uma oferta considerada bastante interessante, não só para o Grêmio, mas também como para o jogador. Ferreira dá prioridade ao São Paulo. Ouvi de uma pessoa próxima a ele que o Ferreira e o Pablo Bueno, seu empresário, querem um acerto com o tricolor. Eles ouviram muitas coisas legais do Dorival Júnior. Dorival tem um planejamento específico de utilização do Ferreira. A dupla também aposta que o Dorival, no futuro não tão distante, pode ser técnico da seleção brasileira e o caminho ficaria aberto para que o Ferreira passasse a vestir a camisa brasileira. Nesse cenário, para que o negócio com o São Paulo saia, vai haver a necessidade de uma melhora na proposta ao próprio Ferreira. Só para vocês entenderem, o Toluca está disposto a pagar mais do que o Grêmio paga hoje ao Ferreira. Já o São Paulo fez uma primeira oferta com salário inferior ao atual dele no Grêmio. Diante desse cenário, a chance de acordo é pequena. Então, o São Paulo precisa correr para tentar melhorar sua proposta. Em relação ao Grêmio, as negociações continuam. O São Paulo tenta encontrar jogadores que agradem ao Grêmio para fazer uma troca,
basicamente como aconteceu, como contei com exclusividade na manhã dessa terça-feira. São Paulo sugeriu $600 mil, mais a inclusão do Thiago Couto, o goleiro revelado na base, que estava emprestado ao Juventude. Essa oferta foi feita ao América pelo volante, pelo meio-campista Martínez. O América já recusou, o São Paulo promete uma nova oferta. É mais ou menos nesse cenário que o São Paulo também vai tentar convencer o pessoal do Grêmio a fazer negócio. Se curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, a gente volta a partir das 7 da noite, tem programa do Nicola. Abraço, tchau!